Me diga uma coisa, na sua avaliação, a opinião pública está sendo exigente demais, eventualmente injusta, com esse primeiro momento do governo Lula, ou o governo Lula está, em função de tudo que pegou como herança, ainda longe de atingir aquilo que a opinião pública esperava e que, eventualmente, todos nós esperávamos? Juca, eu penso que não é justo você tirar a comunicação do contexto e avaliar só a comunicação de um governo. Eu penso que a comunicação ela tem que ser avaliada no conjunto do governo. Eu penso que o governo do presidente Lula precisa responder a uma questão fundamental. Nós vamos manter a polarização ou nós vamos baixar a temperatura do país, diminuindo a polarização? Não que a polarização não seja um fenômeno político dessa primeira metade do século XXI, Juca, porque é um fenômeno internacional. E se você me permite aqui uma análise breve, eu penso que de 2008 para cá, o mundo não conseguiu responder à crise econômica gerada em 2008 na Bolsa dos Estados Unidos e que arrastou o mundo inteiro para uma crise econômica que o mundo ainda não respondeu. Nós estamos vivendo uma crise econômica internacional longa, talvez comparado só à crise de 29. O mundo, portanto, está mais pobre, o mundo está mais empobrecido, e com o empobrecimento do mundo, se criou as condições objetivas, se a gente for fazer aqui uma análise econômica, marxista, as condições objetivas criadas, se gerou um crescimento da direita no mundo todo, ou seja, sentimentos como a xenofobia, como o nacionalismo com recorte fascista, aquele sentimento, se está faltando pão, o meu primeiro. Se a Espanha está mais pobre, a Espanha para os espanhóis, Portugal para os portugueses, a Alemanha para os alemães, os Estados Unidos para os americanos. Então, tem um crescimento da direita no mundo todo e se cria, portanto, um fenômeno de polarização que ele é internacional. E, claro, ele reflete no Brasil. Então, tem um fenômeno que ele é internacional, mas no Brasil nós temos uma característica, na minha avaliação, enfim, características próprias para a gente analisar. A polarização no Brasil se dá muito pelo crescimento, pelo surgimento e pelo crescimento do bolsonarismo. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Os bolsonaristas, eles podem representar aí 20, 25, 30% no máximo da sociedade, mas eles existem. E eles se norteiam por convicções, como eu falei agora há pouco, de direita, convicções extremamente radicalizadas, inspiradas no fascismo, no neofascismo. São setores que acreditam que as mulheres são seres inferiores, que acreditam que tem que existir mesmo o machismo, que tem que existir o racismo, que tem que existir a homofobia, que não pode ter ascensão social. Que história é essa de pobre fazer faculdade? Então tem pessoas que acreditam nisso. E que talvez, Juca, talvez não, certamente sempre acreditaram, mas nunca tiveram coragem de assumir essas suas convicções. Quando você tem um presidente da República que ele vai para a sociedade e assume que ele é racista, com frases racistas, que desrespeita as mulheres, que ataca a comunidade LGBTQIA+, que não se preocupa com políticas sociais de ascensão social, de combate à exclusão, de combate à pobreza e à miséria. Se um presidente pensa assim, esse setor da sociedade que sempre pensou se sente legítimo. Ele tem identidade.
em que medida essa situação a gente encontra, por exemplo, em Araraquara, depois de 4 mandatos seus? Olha, Juca, para eu concluir apenas o raciocínio, né, e eu entro na sua questão, então, o Brasil em 22, ele se dividiu, não porque 50% da sociedade brasileira pensa como Bolsonaro, como bolsonarista. Eu digo aí que 20 ou 25 ou até mais por cento do eleitor do Bolsonaro, ele não pensa dessa forma, mas ele votou no Bolsonaro por sentimentos conjunturais, por questões conjunturais, pelo antipetismo, pelo antilulismo, ele votou. Mas esse setor, se a gente diminuir a pressão do país, se a gente diminuir esse ambiente de tensão, ele topa conversar conosco. E se ele topar conversar conosco, é possível o governo Lula mostrar tudo que o governo Lula tem feito. O Juca, o presidente Lula está trabalhando de forma incansável, chega a ser desumano o esforço dele para voltar com Minha Casa Minha Vida, voltar com o PAC, fazer do Bolsa Família um programa de transferência de renda, mas que tenha começo, meio e fim, que tem porta de entrada, que tenha porta de saída. Ele cria o pé de meia para impedir que o estudante pobre abandone o ensino, um país que aponta para um PIB de crescimento do PIB de 3% esse ano, que a renda cresceu 12% acima da inflação, que pode ter no final do ano um saldo de emprego de 2 milhões de empregos. Então, esse governo tem muito o que falar, ele tem muito o que mostrar. O que nós precisamos é permitir, é criar as condições para que esse eleitor que não votou em nós, que ele nos ouça, e que ele entenda tudo que o Lula está fazendo, e diminua essa politização absurda, que qualquer frase mal colocada, qualquer posicionamento um pouco mais impreciso, acirre essa polarização, isso impeça o diálogo, impeça que o governo Lula não só mantenha a sua popularidade, mas comece a sangrar pelo ambiente que o país vive. Então, eu diria que a principal... Eu tenho convicção disso, eu sei que não é todo mundo no governo que pensa como eu, que não é todo mundo no PT que pensa como eu, mas eu trabalharia muito para baixar a temperatura do país, para diminuir o ambiente dessa polarização, para que o governo consiga conversar.